Alô, 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 como vocês estão? Tudo bem? Bora analisar esses ativos mais maravilhosos do mundo? Bora falar de milho, CCM FUT. Como a gente tem estudado, né, no semanal, ele vem se comportando em cima do suporte, né, como a gente já tinha comentado, já tinha relacionado essa batida dele no suporte, toca no suporte, toca na resistência e ele tá trabalhando dentro de um range ainda em uma tendência gigantesca de alta, que a gente está olhando num prazo muito maior. Como a gente está operando swing trade, eu começo as minhas análises pelo gráfico semanal e depois a gente vai reduzindo ele para os tempos gráficos menores para estudar melhor a entrada. Mas dentro desse período, desde o ano passado, a gente está vendo uma congestão, literalmente. Ele tá fazendo micro tendências dentro dessa congestão. Quando a gente reduz o gráfico no diário, no 60, a gente consegue ver essas formações de tendência. Mas no semanal, olhando assim, batendo o olho, a gente vê que ele está dentro de uma congestão. Congestão na qual ele segurou no suporte, que a gente já comentou que já foi região de topo anterior, já tocou aqui uma vez, tentou fazer um fundo mais alto, tocou no mesmo fundo mais alto, continuou segurando no mesmo suporte aqui na região dos 87,25. Quer dizer que ele vai ficar aí para sempre? Bom, se a gente for dentro no intradiário, né, vamos ver, ele já deu uma característica de que está armando um pivô, começando a engatar uma tendência de alta. Porém, enquanto ele não romper essa linha principal, ele ainda não reverteu a tendência. No caso, ele ainda não está numa tendência, mas a gente começa a ver preços mais interessantes, né, de tendência de alta, quando ele romper essa LTA, de repente testar esses topos anteriores, vir tocar aqui a média e voltar a subir de novo com um pouco mais de força. A partir do momento que os preços começarem a ser negociados acima dessa LTB, eu fico mais confiante nessa tendência, nessa reversão de tendência de alta. Ele está sim com uma cara muito bonita, muito favorável. Se a gente for desenhar aqui um pivôzico, ó, ele acionou na sexta-feira, mas a gente tem que esperar o rompimento dessa LTB aqui, certo? Mas por enquanto ele está trabalhando dentro do que a gente vem comentando, o suporte que ele segurou aqui, que ele também testou aqui. Vamos ficar de olho, mas eu acredito ainda que ele dê continuidade, pelo menos nessa correção mais forte, com preços mais altos. No intradiário, nos 60 minutos, deixa eu apagar aqui, ele fez esse mesmo movimento. A gente já comentado do fundo arredondado, né? Esse fundo permanece aqui. Porém, ele veio fazendo uma consolidação, né? Se vocês lembram bem das últimas análises, a gente tinha traçado um triângulo aqui, horroroso. Mas ele fez esse rompimento, né, do triângulo que a gente tinha marcado aqui. E agora ele está trabalhando acima da média de 50, como a gente já tinha comentado. Vendas, eu só vejo quando ele fechar abaixo da média de 50. Se ele se manter acima da média de 50, eu acredito mais em compras. Ah, mas na sexta-feira, no after, ele fez uma barra negativa com bastante volume vendedor. Não teve volume vendedor, ó. Se vocês forem ver, não teve, foi um volume ico. Não teve nada muito assustador. O que acontece? Sexta-feira é o dia que quem não quer ficar posicionado no fim de semana encerra a posição, ou às vezes as corretoras estão executando ordens, está fazendo algum remanejo ali dentro das próprias contas das pessoas que estão operando. E acredito sim que essa volatilidade de sexta-feira, normalmente, se a gente for olhar todas as sextas-feiras passadas, elas têm uma volatilidade um pouco maior, e normalmente são os players executando as ordens para não passar no fim de semana e depois recomprar na segunda-feira. Isso é muito comum. O que eu acredito? Eu acredito, inclusive, que ele possa vir fechar esse gap. É super comum, é uma característica desse contrato fechar os gaps. Ó, se você for ver aqui, ele fechou o gap. Se a gente for procurar tempos passados, ó, isso daqui tem esse gapzinho para fechar, que inclusive eu já comentei sobre ele. Então eu acredito sim que ele pode vir fechar esse gap, porém eu sempre vou analisar o comportamento dele,
olhando num cenário mais amplo, né? Se a gente for ver no semanal, no diário, como ele tem se comportado e o movimento das médias, como que ela tem reagido. Então, a média de 50 está abaixo, a média de 23 também está abaixo. O que pode acontecer? Ele pode vir, inclusive, testar essa média de 23, como vocês bem sabem. Eu não gosto de vender com a média espantalho embaixo, porque ela segura o preço, isso que a gente viu, inclusive, nesse comportamento. No dia seguinte, ela deixou um gatilho fechado para baixo, mas mesmo assim não teve força, nenhum candle rompeu esse candle que fechou abaixo da média de 50. Então, mais uma vez, quando o preço voltou a ser negociado acima da média de 50, eu já identifiquei que ele quer voltar para o preço comprador. Ele está com uma tendência querendo segurar os preços acima, uma tendência de alta. Para mim, isso são dados que confirmam a leitura. Isso eu tô falando 100% análise técnica, não tem fundamento, não tem, é por conta do dólar, é porque nos Estados Unidos isso, porque aquilo, porque isso é 100% análise técnica. É assim que eu analiso um ativo antes de fazer qualquer entrada. Certo? Vamos lá. Isso é o CCM FUT. E aí vamos ver o CCMN semanal. Mesma coisa, regiãozinha do suporte, né, que a gente já tinha comentado, tá se segurando, voltou. Olha que bonito que fechou esse gatilho do semanal. Já no CCMN, ele já fica com mais cara de quero subir. Porque o pivô, ele acionou com muito mais força, muito mais vontade. Ó, ele fechou uma barra cheia acima. Tem a média de 50 aqui, mas ele fechou um tiquinho acima da média de 50. Pode até ser que ele volte, fizer um pullbackzinho em cima dessa LTA e volte a subir de novo. Tá super tranquilo. Mas dentro de um tempo, né, do diário aqui, a gente já vê que ele já rompeu essa LTA. Aquela que a gente esperaria no caso do CCM FUT. Tem uma outra LTB importante, né, que a gente tem aqui unindo esses dois topos. Tem um caminho ainda até a chegada, mas tem um chãozinho aí para percorrer. O vencimento desse contrato é só no dia 15 de julho. Deixa eu ver que dia que dá. Dia 15 de julho. Numa sexta-feira, então vai ter vencimento de contrato. Então, dia 15 de julho vence o contrato N. Então, tem quase um mês ainda de negociação. Então, eu acredito que dê tempo sim para ele chegar até o toque dessa LTB. Mas, a princípio, vejo sim uma característica de alta mais clara no N do que no CCM FUT, ok? As análises dos contratos são bem parecidas, né? Na verdade, a gente tá analisando o mesmo ativo, só que em tempos diferentes. CCMU. Bom, CCMU, mesma coisa, semanal. Ele tá até mais bonito, né? Falando de uma linha de tendência de alta, ele tá se comportando muito bem acima dela. Eu só acredito no milho caindo se ele realmente voltar a negociar abaixo desse preço, né? Deixa eu marcar aqui. Se ele voltar abaixo do 88,60 e começar a se segurar buscando até 84,95. Porém, no semanal não tá com cara de que ele quer cair. No diário, ele acionou o pivô da mesma forma, só que ele realmente não fechou um pivô, um candle cheio como no CCMN, né? Aqui, ele já deixou um pouco mais de pavio. Mas ele deixou um pivô bonito, acima da média de 50, acima da média de 23. Isso no diário, já para mim, já olho com mais carinho, com mais amor, assim, com mais relevância nesse. Se a gente for olhar, ele já rompeu, então ele já quer dar sequência na alta. Minha sugestão para quem quer fazer uma entrada ou tá de fora, tá muito pertinho da média de 23 períodos, eu esperaria um toque nela, né, de repente fechar esse gapzinho, porque tem um gap, é bem provável que venha fechar, isso é super comum, mas eu não venderia aqui enquanto não fechasse abaixo da média de 50. Eu vou repetir isso quantas vezes for preciso aqui durante as minhas análises. A média de 50 para mim é muito importante. Eu confio nos preços caindo se eles começarem a fechar abaixo dela. Fechando assim com muita vontade.
Porque vocês olhem aqui, desse período que ele fechou abaixo da média de 50, foi muito pouco volume e deixou muito pavio, ficou muito esquisito isso daqui. Inclusive a própria barra que acionou o gatilho de 23 períodos, que eu entrei nessa daqui, foi muito esquisita, foi muito paviozudo. Então até para fazer essa entrada ficou um pouco delicada, mas confiar na estratégia. Eu entendo que a partir do momento em que o preço fechou acima da média de 23, acima da média de 50 períodos, voltou para o range que eu já tinha traçado dentro daquele fundo arredondado, aquela possibilidade de rompimento, formar um pivô e tudo mais. Então, para mim, já voltou a trabalhar dentro de um range que eu já esperaria uma tendência de alta novamente. Já saiu dessa zona aqui que poderia ser uma possibilidade de fazer uma nova venda, porém ele não quis segurar abaixo. Então, a gente segue o plano de compras. Pelo menos no meu caso, é compra. Então, para quem tá de fora, eu sugiro esperar pelo menos o toque na média de 23. De repente, se ele vir fechar aqui a média, ele dá um toque aqui no prior quote. De repente, na volta, fechar um gatilho bonitinho, na média de 23 mesmo, e seguir comprado. Fica lindo, maravilhoso. Certo? Mesma coisa CCMN. Acredito que CCMN, não sei se deixou... deixou um gapzinho. Pode ser que ele venha fechar também. Se fechar também é tranquilo. Certo? Essa barra aqui na sexta-feira, inclusive, como a gente não teve pregão na quinta-feira... Na quinta? Na quinta. Lá fora, nos Estados Unidos, ele teve uma bela puxada de alta. A gente tem a alta do dólar que influencia e tudo mais. Então, como a gente ficou um dia sem pregão, praticamente ele deu um movimento em um dia só, coisas que ele deveria ter movimentado 2. Mas aí ele corrigiu. Normal, gente. Tudo que sobe um dia corrige, tudo que cai um dia corrige. Então, esse é o mercado. E nem quer dizer que todas as minhas análises estão 100% certas, até porque não existe 100% de acerto nem na análise técnica, nem na análise fundamentalista. Então, o mercado é isso, é essa volatilidade, mas a gente tem padrões de comportamentos em que a gente deve analisar o comportamento do gráfico, como ele tem reagido frente a essas movimentações e conseguir ter uma análise para a gente conseguir fazer as nossas entradas com segurança e confiar na sua estratégia. Isso é o principal. A partir do momento que você confia na sua estratégia, fica muito mais fácil de você seguir o plano. Até porque muitas das vezes a dificuldade de entrar numa operação é porque a gente fica muito inseguro. Será que vai? Será que não vai? O meu plano é isso, o meu plano é assado. E essa insegurança acaba limitando a gente de clicar, e quando o preço vai, a gente fica com aquela dor de corno de que, putz, eu vi a entrada e não entrei. Então, assim, o que vai dar a segurança pra gente entrar naquele gatilho que a gente viu e tudo mais é confiar na estratégia. Como que a gente confia na estratégia? Fazendo backtest. Olhar gráficos passados e olhar os resultados que poderiam ter dado se você tivesse clicado. Poxa, deu 70% de acerto, é uma estratégia que funciona. Então, eu vou aceitar os 30% que eu vou errar e confiar nos outros 70% de acerto que vão ser essas operações que vai me manter vivo no mercado e vai me dar o meu retorno financeiro que eu tanto espero. É mais ou menos esse o caminho. E eu sigo a minha estratégia por saber que eu acredito nela. E eu já sei o resultado dela. Então, por mim, eu fico tranquila. Eu simplesmente confio, aperto o gatilho e vamos que vamos. Vamos falar de boi? O BGI essa semana não veio, né? Teve feriado também. Ele ficou meio tímido. Não quis muita movimentação. Semana fez uma movimentaçãozinha bem tímida. Essa aqui é a verdade. Pro lado positivo, ele deu a oportunidade, né? Quem ficou de fora, esse é o CCM, é o BGI FUT. Ele tá bem em cima da média, ele deixou o gatilho, olha que bonitinho. Esse gatilho aqui, deixou esse gatilho aqui. Então, pra quem ficou de fora, essa semana foi a hora que o boi falou, olha, quem quiser vir, vem. Pode montar. Então, dia 14, ele deixou um gatilho. No dia... Que dia que foi isso aqui? Dia 17, ele deixou outro gatilho.
E eu acho que se brincar amanhã ele vai estar abrindo bem próximo desse gatilhinho. Vai ficar bonito para poder fazer entrada para quem tá de fora. Eu acho uma boa oportunidade. Eu só vejo tendências de alta. Mesma coisa, BGIV. BGIV é o contrato mais negociado do boi, né? A gente sabe. Deixou esse gatilhão no diário, 1, 2. Nos 60 minutos também tem. Mas ele não deu muitos movimentos durante a semana. Ele ficou bem calacrado. Ele fez que ia, teve um momento, foi super... o boi tá indo. Aí ele voltou pro preço de entrada. Mas, mais uma vez, para quem ficou de fora, maravilha. Que agora ele deu 2 oportunidades. Ele deu essa daqui também, que foi no dia 14. E no dia 17, deu essa oportunidade aqui também. Então, de repente, pegando o rompimento aqui nesse gatilho da média 23, é uma chance de pegar essa tendência de alta para quem ficou fora. Por que eu fico até mais tranquila de uma entrada aqui? Porque os preços estão fechando acima dessa zona de groselha que a gente tem marcado. O que é essa zona de groselha? Tem muita marcação de topo negociada aqui nesse preço. Aqui no caso ele era uma resistência, virou um suporte. Então, por ele ser um suporte, o preço tá barato, o stop tá barato. Então, pode ser uma região bem bacana para comprar e conseguir deixar o stop barato e confiável, seguro, porque a gente tem muita marcação de topo aqui segurando o preço nessa região. E o dólar? O dólar foi na bolinha? Quase. Literalmente quase foi na bolinha. A gente tinha marcado semana passada, a gente tinha feito um estudo nele. A gente falou de área de rejeição, falamos das áreas de valor, de onde o preço quer ficar, onde ele não quer. Pois bem, primeira parada do dólar é essa região aqui, que no caso foi um suporte e agora uma resistência. Ele pode vir tocar, assim como ele tocou aqui, como ele tocou aqui também. Tá bem pertinho, acredito que logo essa semana a gente já vê esse toque nessa bolinha. E o preço negociando, se a gente for diminuir no diário, por exemplo, ele já fechou acima dessa LTB. Então, se a gente for analisar por esse cenário aqui, ele já até deixou um pullbackzinho, de repente um rompimento aqui, a gente pegar mais 95 pontos até a bolinha, é uma boa operação. E de repente até o próximo toque da média. Vamos ver, 280 pontos. É muito bom. É uma boa operação para se fazer com o dólar. Vejo tendências de alta, para mim é claro. E eu só vejo o dólar caindo, negociando, se ele fechar abaixo dessa LTB e abaixo da média de 50 e abaixo da média de 23 períodos no mínimo, se segurando abaixo dessa região. Se ele romper, a gente vê ele preços mais baixos, nesses esses dois fundos aqui anteriores, que ele tá realmente virou um suportão. Aqui a gente consegue ver que ele teve várias tentativas de rompimento, mas não conseguiu. Então, enquanto isso, galera, alta, Disney cada vez mais longe. É isso que eu vejo pro dólar. E essa semana eu fiz uma análise do Ibovespa, estava fazendo um estudo, e aí eu achei que seria legal fazer uma análise do índice, né, do Ibovespa, pra gente entender o movimento dele no longo prazo e entender também qual é a possibilidade de acontecimento que a gente pode ter dentro da nossa bolsa de valores, falando de um prazo maior, né? A gente normalmente, a galera que opera o índice é mais pro day trade, talvez um swing trade, mas para esse ano eu acho legal o que a gente pode esperar, né? Porque a gente tá falando de um ano de eleição, a gente tá falando de um ano que vai ter muita volatilidade, a gente pode ter muita influência de notícias externas e tudo mais, muita bagunça. Se a gente for olhar no longuíssimo, desde 1992, o Bovespa só subiu. Olha só, a gente tá falando 8.500 pontos, 9.000% de valorização. Então, é coisa pra caramba, tipo, é muita. E aí a gente fala, nós temos uma tendência de queda. Uma correção até essa LTA é saudável ainda, sabe? A gente não tá falando de uma tendência de queda. Mas, óbvio, a gente tem gente que tá comprado desde lá do topo e não tá achando muito legal essa queda e tá certo. Só que assim, nós no mercado a gente vive de oportunidade. E o que é uma oportunidade para nós? É quando os preços caem.
Então, para quem opera por longo prazo, quem faz carteira buy and hold e tudo mais, a gente olha esses movimentos por um prazo um pouco maior, entendendo também a relação dos acontecimentos que a gente vai ter esse ano. A gente está falando de uma recuperação de economia que já não está indo muito bem, a gente está falando de instabilidade de governo, instabilidade com a mudança, se tiver uma troca de presidentes, a gente vai ter mudanças, e tudo isso traz muita volatilidade. E só de bater o olho aqui, a gente já viu um rompimento de uma resistência muito forte, que na verdade era uma resistência e virou um suporte, já rompeu. O próximo ponto é 94 e o próximo depois é 89. Então, assim, é quase 10 mil pontos de queda, 10%. Isso vai cair um dia? Não, a gente pode esperar isso para as próximas semanas. Ele ainda vem, recupera, ele pode ficar aqui sambando, a gente quer ver? Ele pode vir aqui, pode vir tocar aqui, ficar aqui, depois ele pode vir subir e tá tudo bem. Ele pode fazer o movimento, ele tem essa região para trabalhar. Mas eu não acredito no Ibov tocando aqui e falar, uhul, vamos subir. Eu só acredito nisso quando ele fechar acima dessa LTB aqui. Fora isso, não. E eu vou te falar que eu espero que ele caia, porque eu gostaria de comprar mais coisas, eu queria de colocar mais ações na minha carteira, gostaria de uma promoção, comprar coisas mais baratas, gostaria. Então, uma correçãozinha até o toque dessa LTA ficaria muito legal. Eu gostaria sim. E se a gente for olhar no diário, tudo indica que ele vai continuar caindo, né? A gente vê esse pivô que ele acionou. Vamos traçar uma projeção de pivô pra gente ver. Se a gente for fazer essa projeçãozinha aqui, olha, bateu no 61.8. 93.138 seria o próximo alvo no 100%, que é praticamente no próximo fundo que já está marcado aqui. É Fibonacci, né, gente? Exatamente isso. Inclusive, ó, dá até para ajustar. É lá. Então, galera, próximo alvo 93.138. Eu acredito, não é que eu não quero ver a recuperação do país, ou não é que eu estou sendo negativa, né? Não é isso. A gente vive de oportunidade. E quando a gente vê uma oportunidade boa, a gente tem que aproveitar. Pois bem, eu vejo que o mercado está em uma tendência de queda. A gente está falando de um ano de instabilidade e eu vejo sim que isso daqui tem uma possibilidade de dar um retorno financeiro legal para o longo prazo. Não para agora, não de imediato, não para daqui 2 meses, não para daqui 1 ano. Longo prazo. Longo prazo a gente pensa o quê? A gente comprar empresas de valor com preços bons. Entendeu? Então, de repente a gente ficar de olho no Ibov, a gente fazer essas análises semanais para a gente entender o movimento do mercado, entender a hora de comprar, porque, vou comprar agora porque tá barato, mas se ele tá em tendência de queda, ele pode cair mais ainda, não tem nenhum sinal que ele pode reverter. Não faz sentido eu perder 12% da minha carteira só porque, eu acho que tá barato. A gente não consegue adivinhar o fundo, mas a gente consegue saber a hora que ele tá querendo recuperar para ele voltar subindo. Então, é melhor a gente esperar o movimento terminar, de concluir, quando ele deixar um pivôzinho, ele fala, agora eu acho que eu quero subir. E aí fica mais fácil pra gente tomar uma decisão. Tá bom? Hoje eu acho que a análise foi um pouquinho mais longa. Falei de milho, falei de boi, falei de dólar, falei de Bovespa. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma análise realmente mais completa do que a gente pode esperar para a semana, para a gente já chegar no mercado com a cabeça bem preparada, com as informações bem alinhadas e já sabendo o que procurar no decorrer dos dias na semana, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido. Deixem comentários aqui no vídeo. Não esquece de deixar o like, não esquece de inscrever, não esquece de acionar o sininho quando tiver vídeo novo, quando tiver análise nova, vocês querem sabendo de imediato. Compartilhe com os amigos, compartilhe com quem vocês quiserem sentirem vontade. E aproveitem dessas análises para fazer as operações de vocês também, tá bom? Um beijo para vocês, um ótimo finzinho de domingo e até mais!